Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui ao canal para mais um vídeo sobre essa pauta do IPVA-PCD de São Paulo. E hoje vou trazer para vocês, pessoal, uma grande entrevista, mais um grande trabalho jornalístico do meu amigo Abraão Dib, lá do Diário PCD, conseguindo uma entrevista exclusiva do Márcio França, candidato a senador lá no estado de São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que também é autor daquela ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça contra aquela questão do IPVA do ano de 2021, que está indo à pauta essa semana agora. Então vou compartilhar com vocês, vou trazer aqui esse grande trabalho jornalístico do Abraão Dib aqui para a nossa Paradesporto TV, já deixando um grande abraço aí para todo o pessoal do Diário PCD. Solta a entrevista aí. E esta ação direta de inconstitucionalidade tem um julgamento agora na próxima quarta-feira no Tribunal de Justiça. Queria saber, de início, do ex-governador Márcio França, por que é que o PSB resolveu ajuizar aquela ação direta de inconstitucionalidade contra o governo estadual e contra a Assembleia Legislativa, defendendo aí as pessoas com deficiência, mostrando uma cobrança indevida do IPVA de 2021, doutor Márcio França? Adib, eles, no fundo, tem uma coisa talvez anterior a isso, né? Que foi a nossa disputa das eleições passadas com o Dória. Ele tem uma visão de vida e eu nem posso dizer que ele está errado. Uma visão diferente, né? Uma visão de quem vive num mundo de outras relações, porque ele não tem essa noção da dificuldade das pessoas. Quando a gente fala em criar algum tipo de benefício para deficiente, para pessoa com idade, enfim, isso não é uma coisa que a gente faz à toa. É porque nós estamos querendo compensar pelo Estado de São Paulo alguma coisa que o governo federal deveria fazer, que é remunerar devidamente e adequadamente todo mundo. E aí talvez ninguém precisasse de isenção e nem de benefício. Mas como não é isso que acontece, então cabe ao governo de São Paulo compensar essas regras, tentando minimizar as dificuldades que têm os deficientes, que têm os idosos, que têm as mulheres, que têm os negros, enfim. E o Dória, desde que ele ganhou a eleição, ele tem procurado tirar esses benefícios. O Alckmin fala uma frase que acho que ele copiou ou ouviu do Mário Covas, que eu gosto muito. Governar é escolher, é optar, né? Então, por exemplo, o Dória e o atual governador, o Rodrigo, eles aumentaram todos os impostos de São Paulo. Aumentaram os impostos da roupa, da comida, dos remédios, da construção civil, de todas as áreas. Mas eles reduziram um único imposto, o imposto do combustível de avião. Eles tiraram 50% desse valor. Nós aqui em São Paulo perdemos quase 800 milhões de reais por ano de arrecadação. Veja, para quem tem avião, foi um bom negócio, claro. Para quem tem empresa de avião, quando ele foi questionado por que ele fez isso, ele falou, porque todo mundo que eu conheço anda de avião. Então, no ambiente que ele vive, todo mundo se sentiu beneficiado. E todo mundo cumprimentou, falou para ele, parabéns, muito bom, enfim, tal. E é por isso que eu digo que esse negócio não tem um certo ou errado. Tem o fato de que você convive ou não com mais gente, com outros núcleos de pessoa. Nesse caso específico da questão dos deficientes, nós estamos procurando, é bom que se diga, né? Não é a questão de uma simples isenção. É porque o Estado deveria garantir às pessoas com deficiência a locomoção, a mobilidade. Mas o Estado não consegue garantir para todo mundo isso, porque precisaria, talvez, de vários ônibus adaptados,
precisaria de vários táxis adaptados, precisaria de vários Ubers adaptados. Então, custa muito caro você colocar milhares e milhares de ônibus e Uber, enfim. Então, o que se busca com a isenção não é bem privilegiar quem é deficiente, é garantir a ele a mobilidade. Então, se ele tem direito a uma isenção, quem sabe ele consiga adquirir um automóvel e quem sabe com esse automóvel ele consiga se locomover substituindo a ausência do Estado. No fundo, é isso. Então, o Estado não faz favor, compreende? O Estado está tentando suprir, através de uma legislação de isenção, alguma deficiência que o próprio Estado tem em relação às pessoas com deficiência. E não é assim só com um assunto deficiente. Tem vários assuntos assim que o Estado, em não conseguindo suprir a necessidade, o Estado cria algum benefício para que as pessoas possam compensar. E aí, quem sabe, se animar a ter o seu veículo. E aí eu me lembro, houve uma polêmica, eu estava lá no Palácio como governador, e era um dia especial sobre deficientes, não me lembro qual foi, mas a Luciana, que é a nossa representante, ela estava lá, e ela falou: Marco, há um problema aqui que o pessoal da Fazenda, da Receita Estadual, reclama sempre que a gente quer comprar carro sofisticado, que a isenção que nós temos direito só consegue comprar carro popular. E eu queria te explicar, porque à primeira vista você fala, mas para que um deficiente quer um carro sofisticado? Um carro grande, né? Ela falou, não, você não entendeu. É porque as cadeiras de roda não cabem nos carros pequenos. Era uma coisa óbvia. Mas só que é óbvio para quem está vivendo isso. Para quem não está vivendo isso, às vezes não é óbvio. Então, assim, nada como a experiência de quem convive com o problema para saber que os carros pequenos não cabem uma cadeira de roda. E assim, tantas outras coisas, né? Os metrôs sem acessibilidade, os ônibus sem acessibilidade. Então, se a gente consegue, se você colocar o custo-benefício entre a isenção e, eventualmente, a adaptação de todos os transportes públicos para deficiente, o Estado está economizando, no fundo, porque é mais fácil, cada deficiente tem a sua isenção. Ah, mas eu conheço muito deficiente que tem um problema só no dedo e na orelha e tal, e ele teve o benefício. Tudo bem, nós podemos até criar regras para fiscalizar, porque também não é justo, né, que você tenha pessoas que não têm o direito, aproveitar desse direito para ter uma isenção que é relevante do ponto de vista financeiro. Mas o certo é que assim, você não pode tratar da exceção como se fosse a regra. A regra é que as pessoas, aliás, o Estado tem a obrigação de garantir a mobilidade de todo mundo, inclusive das pessoas com deficiência. E se a maneira mais barata e mais simples é criar o transporte com isenção, o Estado tem essa obrigação de fazer isso. Foi por isso que o Partido Socialista entrou com a ação, entendendo que o governador, naquele desespero dele de arrecadar, porque não foi só esse assunto, né? Ele tirou o benefício dos aposentados, que tinham direito à isenção das passagens com 60 a 65 anos. Ele excluiu, eliminou. Ele cortou os benefícios fiscais de várias produções em São Paulo, como o álcool, que é um grande mecanismo aqui em São Paulo de produção. São Paulo é o maior produtor de álcool e de açúcar. Enfim, aonde ele pôde interferir para arrecadar mais, ele fez. E tudo isso tinha um objetivo, que era ser candidato a presidente da República e ter bastante dinheiro em caixa para executar obras bacanas, faraônicas, rápidas, enfim, asfalto. O tempo veio e cobrou dele uma fatura alta, né? Ele hoje não é mais governador, ninguém nem lembra direito que ele existiu aqui em São Paulo. E
eu tenho certeza que ele também não é um homem sem inteligência, ele sabe que errou, né? Ele apostou na chuva e colheu a tempestade. Então, o PSB fez o seu papel. Não é simples, porque os tribunais, aqui em São Paulo e todo o Brasil, dependem, de alguma forma, dos orçamentos que são controlados pelo Executivo. Então, ninguém pode ter uma esperança, assim, eu diria que infantil, né, juvenil, de achar que isso é apenas pelo rigor da lei. Mas é evidente que o bom senso, lá para frente, prevalecerá, porque lá na frente, outros tribunais também julgarão, e seria muito bom que o governador Rodrigo Garcia, que hoje disputa mais uma vez a reeleição, tivesse o bom senso e falasse: olha, eu não quero me expor, né? Se o Dória inventou isso, enfim, ele fez porque estava naquele desespero de arrecadar. Mas hoje São Paulo é um estado que tem quase 70 bilhões de reais no caixa, portanto é um estado muito rico e uma população muito pobre. Isso não tem nenhum sentido, né? O estado está rico e a população pobre. O estado não é feito para dar lucro, o estado é feito para poder redividir recursos. Então, eu diria ao Rodrigo Garcia, se ele pretende ser governador, ou pelo menos ter chance na disputa, ele podia aproveitar essa semana, que nós estamos aí no pré-julgamento, e determinar ao procurador do Estado que fosse ao tribunal e dissesse: olha, houve uma decisão política, eu não concordo com essa decisão política, eu mudei de opinião, o governador era o Alckmin, hoje sou eu, e eu imagino que, embora eu respeite a decisão dele naquele momento, a decisão de hoje do governo de São Paulo é concordar com a ação do PSB e garantir a isenção dos PCDs nos veículos. Acho que seria bonito da parte dele, ele ganharia ponto e, sinceramente, ele vai evitar o inevitável, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ganhar. Nós podemos não ganhar agora, nós vamos ganhar, né? E aí o que vai acontecer é que o Estado de São Paulo será condenado a tudo que não fez, com mais as agravantes do tempo, juros, correção, honorário, sucumbência. Portanto, uma certa irresponsabilidade de quem governa São Paulo em insistir com uma tese que é equivocada, né? E não foi só nesse assunto, não. Diversas mudanças de alíquotas, de impostos, enfim, eles fizeram por decreto, completamente ilegais do ponto de vista constitucional, né? E vão sofrer um impacto lá na frente, que não é um impacto deles, porque eles perdem, mas quem paga é cada um de nós paulistas, né? Porque quando você perde uma ação, todo mundo divide esse valor para cada um, né? Então, é um erro enorme, e eu espero que o governador Rodrigo, né, que viveu comigo, conviveu comigo, tenha o bom senso de, quem sabe, chegar lá na audiência e falar: olha, em nome do governo de São Paulo, eu quero desistir da contestação e aceitar a argumentação, dizer que o Dória foi talvez tenha reagido naquele momento da dificuldade da Covid e tal, mas ele está errado e eu vou voltar atrás. Pedir desculpa, errar, não é uma coisa vergonhosa, né? Não é uma coisa vergonhosa. Vergonhoso é você insistir no erro. E é isso que eles estão fazendo. É isso então, Adib. O Fábio, você tem pergunta para fazer para o ex-governador Márcio França? Eu tenho sim. Governador, agora quarta-feira nós estaremos lá presentes, eu, o Abrão, né? Com certeza, acredito que o doutor Marcos também, que é do nosso grupo, estará. O PSB, em suma, o doutor Marco Antônio, do PSB, que acredito que vai fazer a sustentação oral no órgão especial, ele está preparado para defender a tese da anterioridade nonagesimal,
que foi violada pelo governo estadual? Eu conheci poucas pessoas tão preparadas ou tão capacitadas como é o caso do Marco Antônio, né? Eu conheci Marco Antônio muito menino ainda, né? Ele era colega do Caio, meu filho Caio França, numa faculdade, né? E lutava com dificuldade para poder pagar o seu curso. Era um curso particular naquela época. E o Caio me falou: olha, o Marco Antônio é brilhante, pai. Ele é diferenciado, né? E se você puder ajudá-lo. Então, eu acabei contratando o Marco para poder me ajudar no mandato de deputado federal na época, né? E eu sempre falo para os outros porque eu acho muito bonito quando a pessoa quer aprender, quer conhecer. Ele, às vezes, me pedia para adiantar o salário para comprar mais livros, né? É tão bacana isso que a gente hoje se esforça para pedir para alguém ler um livro, né? E ele queria adiantar o salário dele para poder comprar mais livros, né? Sempre querendo fazer um novo curso, ou mestrado, ou doutorado, que depois ele fez, enfim, deu aula em faculdade. Ele é muito preparado. Ele é ardido, né? Como todo mundo que é bom, ele é ardido. Então, não é uma pessoa de muitas amizades, né? Eu digo sempre isso, assim, se você tiver ele como adversário, não é um bom adversário, porque ele conhece do direito, né? Conhece dos argumentos, certamente vai se preparar para isso. É alguém que venceu pelo esforço pessoal, né? E vocês estão muito bem representados. Eu não tenho dúvida com relação à questão do julgamento final, né? Porque você sabe que qualquer que seja o julgamento do Tribunal de Justiça, ele também não encerrará no Tribunal de Justiça, né? Então, depois haverá STJ e haverá Supremo, né? Então, eu diria que o Marco é alguém muito preparado para qualquer instância, né, que está apto a defender a tese em qualquer instância. Mas ele tem uma fama, que é uma fama que ele acabou criando, né, de vitorioso, até no Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal de Justiça é muito famoso, né, porque ele tem muito vínculo com os governadores e, naturalmente, os desembargadores criam relações com o governador, com o presidente do tribunal, com os corregedores. E ninguém quer também arrumar uma encrenca, né, que envolva valores grandes, enfim. Mas o Marco tem conseguido vitórias aí retumbantes, eu diria, em termos de Tribunal de Justiça, mesmo contrariando a tese do governador. E, sinceramente, eu acho que se o governador tivesse um pouquinho de paciência ou de boa vontade para olhar esse assunto, ou estar aqui presente numa live como essa, ele mudaria de opinião. Porque ele é político, né? O custo-benefício do desgaste dele não vale esse sacrifício, né? Se eu fosse tanto o Haddad quanto o Tarcísio, que são os adversários principais do Rodrigo, eu diria, se o governador é insensível, até num caso como esse dos deficientes, ele vai ser sensível para quê, então? Ele vai ter sensibilidade para quê? Então, para ele é uma saia muito justa, né? E a nossa tarefa é conseguir fazer com que ele tenha acesso à informação. Eu duvido que ele tenha acesso à informação, senão ele não renderia esse assunto, não, porque é um desgaste muito grande para uma causa perdida. Pelo que o senhor disse agora, doutor Márcio França, o PSB, independentemente do resultado, agora na quarta-feira, não desiste dessa luta. Continuará lutando para garantir esta isenção para as pessoas com deficiência. Porque o tribunal, embora seja muito relevante, ele não é definitivo, né? Não é definitivo. Então, mesmo que se ganhe aqui, haverá recurso. E se perder aqui, haverá recurso. Então, é um negócio que todos nós já sabemos que funciona assim. Eu posso estar enganado, mas antes da solução final jurídica, haverá uma solução política.
Porque como nós estamos próximos das eleições, né? A eleição é agora, daqui a 60 dias, 70 dias. Se as coisas mudarem politicamente, talvez o governador novo, aquele que tiver a incumbência nacionalmente, possa resolver esse assunto politicamente, né? Que é sempre melhor, porque a justiça tem a sua tramitação, né? Ela exige uma tramitação, ela é mais lenta, enfim. Se você tiver a sensibilidade da política, você resolve problemas mais rápido, né? Então, de qualquer maneira, eu espero que a gente vença, né? E que a eventual decisão do futuro governador seja em consonância com a decisão do tribunal, né? Fica melhor, fica mais bacana, né? Fica mais completo. Se não for, nós vamos recorrer e vamos esperar quais serão as mudanças que a política trarão daqui a alguns meses nas eleições de governador e presidente. Dá a impressão que nós estamos falando de trilhões, né? Não estamos falando, né? São números pequenos perto do governo de São Paulo, muito, muito pequenos, né? É muito problema individualmente, numérico, né? Porque para cada um, 20 mil, 30 mil reais faz uma baita diferença. Mas para o governo de São Paulo isso não é relevante, sabe? Então, seria um ato bonito do Rodrigo. Inteligente. Inteligente, caso. Então, nós temos que fazer um apelo aqui para os deputados do PSDB, né? Os deputados do PP, do DEM, do União Brasil. União Brasil. Esse sim, depende de 500, 200, 300 votos, que cada um deles se posicione, né? Liga para cada um deles, vocês aí, né? Liga lá para a Assembleia e fala: o senhor é a favor ou contra a posição, né, da PGE? Aí, se eles tiverem coragem de falar: não, eu sou a favor de que mantenha a situação que está, mas tudo bem, é corajoso, vai fazer um exercício. Mas pressionar, né? Pressionar. É o que nós estamos fazendo aqui, usando a coisa da internet livre para poder pressionar aquelas pessoas que têm a responsabilidade e que sabem que isso não é relevante e que pegaria muito bem para o Rodrigo e para o governo e para os deputados federais e estaduais. Vocês têm que botar uma relação do número de cada um deles para dizer: olha, se o tribunal mantiver assim, essas pessoas estão de acordo com eles. E pedir para que as pessoas que tenham qualquer interesse vinculado a essa isenção do PCD, que votem ou não votem naqueles que colaboraram para que essa dificuldade a mais fosse colocada na vida deles.